iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja de língua portuguesa. Hoje, caro amigo telespectador, vamos falar sobre uma coisa muito importante, um assunto que vem sendo retomado de quando em quando aqui no programa, mas que sempre é bom repisar, né? Sempre é bom frisar novamente, porque tem tudo a ver com a questão do nosso crescimento, que é a senda interior e a importância do propósito. É exatamente sobre isso que nós vamos discutir com o nosso querido Frater Elias Demir, gerente Rosa Cruz da nossa grande loja. Tudo bem, Frater Elias? Tudo, Frater Jamil, tudo. Como é que essa questão da senda interior e a conexão com o propósito que todos nós deveríamos ter para essa senda, Frater? Veja, Frater Jamil, isso já vem se falando há muito tempo, né? Por exemplo, na linha, vamos dizer assim, oriental, na corrente oriental, fala-se muito na questão do ideal, da meta, quer dizer, como é importante você ter o máximo de atenção a isso, se dedicar àquilo, quase que eu diria assim, em alguns momentos até dando maior atenção a isso do que tudo mais que você faça na vida. Quer dizer, nós, os estudantes de Rosa Cruz, ou Rosa Crucianismo, quando nos apresenta a questão da senda interior, já nos faz um alerta, vamos assim dizer, né? Que nós precisamos entender que é muito importante nós fazermos isso, buscarmos a senda interior, mas participarmos de tudo, participar da atividade toda, da atividade da família, da escola, profissional, nossa formação profissional, nosso exercício, vamos dizer assim, para conquistarmos, vamos dizer assim, um espaço na vida e através desse processo todo, você está fazendo o processo do seu despertar, do seu potencial interior, como nós falamos. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter, não é? Mas não tem a menor dúvida que quanto mais nós voltamos a atenção para isso, nós vamos adquirindo a certeza, diríamos assim, de quanto isso é importante. A questão da senda interior, do propósito, vamos assim dizer. Nós precisamos ter um propósito, não é? Senão fica difícil, não é assim? Nosso propósito, por exemplo, na ordem é o quê? Elevar todo esse conhecimento, Rosa Cruz, para que as pessoas possam atingir os seus objetivos, possam despertar o seu potencial, possam adquirir, vamos dizer, maior desenvolvimento e através, vamos dizer assim, do que nós chamamos da tradição e da cultura Rosa Cruz, realmente exercer a sua vida com mais, vamos assim dizer, o mais próximo possível do ideal. Do autodomínio mesmo. Do autodomínio, vamos assim dizer, né? Então, mas isso é muito importante que você não, vamos dizer assim, não mantenha aquela posição de que para você fazer isso, você tem que abandonar tudo, tem que se afastar de tudo. Essa é uma colocação muito importante que a ordem nos faz. Nós podemos dizer que todos os seres humanos, ou quem sabe até todos os seres, têm um germe de luz, Frater? Não sei se em algum lugar do corpo, mas pelo menos em alguma dimensão do... nós até preparamos um clipe que era para nós trazermos hoje, mas possivelmente no próximo programa nós vamos trazê-lo, que é justamente isto, quer dizer, essa chispa, vamos assim dizer, de luz, essa semente de luz, quem sabe o melhor nome seria isso, a semente. Porque nós pensamos que não, né? Nós achamos que semente é só da maçã, das árvores, e nós nos esquecemos que nós somos uma semente. Só que a nossa semente é luz pura, puríssima. Nós precisamos aprender justamente a despertar essa semente para que ela possa crescer. Então, esse processo todo, não só da ordem, por favor, mas vamos dizer assim, de todas as escolas de mistério, de escolas sérias, busca justamente fazer com que essa semente germine e cresça e produza frutos, entende? Então é importantíssimo. Agora, muitas das vezes nós queremos ficar localizando, mas aonde que está essa semente? Está no nosso coração, está na pineal, está aqui, está ali, entendeu? Mas o mais importante é nós entendermos que ela existe. A partir daí nós começamos a entender a importância da senda interior. Entendeu? Quando nós começamos a nos enxergarmos como uma semente de luz, como seres de luz, vamos assim dizer, nós vamos ter uma facilidade, quem sabe, muito maior para começarmos a nossa caminhada na senda interior. Uma coisa que as pessoas às vezes confundem, eu não entendo, Frater, qual que é a ligação? Como é que é possível eu, me aprofundando em mim mesmo, né,
atingir essa semente de luz e através dela se conectar com o todo. Que ligação é essa que tem essa semente de luz com, vamos chamar assim, de a internet cósmica, né? A rede cósmica? É isso, na qual precisamos a coisa mais linda, lembra que nós já falamos isso em alguns programas, de que nós precisamos até um pouco nos afastarmos da questão da caverna e nos lembrarmos que hoje nós temos que estar voltados para o espaço sideral, não é? E é justamente por isso, porque nós somos um ser de luz tão potente, com uma potência tão grande, que realmente as nossas comunicações, elas são fantásticas. E isso está se comprovando hoje via, vamos dizer, a informática, a internet e tudo, porque isso no fundo são todos processos que existem em muito maior potência e muito maior velocidade em cada um de nós. Só que nós não tomamos consciência disso. Entendeu? Porque se nós começarmos a ver cada vez mais que somos seres de luz, nós vamos ver que nós temos uma capacidade imensa de nos comunicarmos, de nos interagirmos nos mais variados planos, nas mais variadas dimensões. E aí a ordem nos coloca uma coisa preciosíssima, que nós temos que entender que nós precisamos é nos elevar. O nosso processo, dentro da senda interior, é o processo de elevação. Não é de nenhum contato neste plano, mas sim de elevação cada vez maior da nossa consciência. Então aí nós começamos a ver consciência e luz. Tem alguma ligação? De repente é a mesma coisa, Frata. De repente é a mesma coisa. Veja que coisa mais linda. Entendeu? Então, a questão toda não é querermos apenas localizar onde é que está isso, onde é que está essa semente, mas adquirirmos confiança, convicção, fé, de que realmente isso existe, de que nós somos um ser muito maior do que nós pensamos. Muito, muito mais, com capacidade, com potencial imenso, imenso. Daí é aquilo que a gente vê quando, por exemplo, algumas mentes que estão realmente elevadas se reúnem, quanta coisa belíssima ocorre. Sem dúvida. Quando nós entramos num momento de oração, um momento de fé, vamos dizer, de comunhão, coisas belíssimas que ocorrem. E muitas das vezes nós não vemos. Nós não vemos. Aqueles que são um pouquinho mais sensíveis, sentem. Aqueles que têm uma visão, vamos chamar assim, não é? Sensitiva, vamos dizer, veem também. Então há uma ação ou um interagir muito intenso. Mas isso nós precisamos cada vez mais entendermos esse processo de luz, vamos assim dizer. E que tem muito a ver com a nossa consciência. Não tem a menor dúvida. Então, tudo é uma questão da pessoa fazer a conexão. Essa conexão não vai ocorrer por milagre. Ela tem que tomar iniciativa, depende muito do esforço próprio, da pessoa rebuscar essa dimensão superior. Esforço próprio, quer dizer, aí também entra um pouco de conhecimento, não é? De desenvolvimento, de crescimento interior, quer dizer, há N fatores, não é? Há N fatores. Agora veja que é uma palavra que nós deixamos de usar, e mesmo na ordem, né, nós nos distanciamos dela por preocupações, às vezes, de uma interpretação religiosa, né, comunhão. Na verdade, a palavra que mais nos aproxima de tudo isso, de todo esse processo, é comunhão. É entrar em comunhão. E nós hoje estamos modernizando para conexão, não é isso? Estar conectado. Mas no fundo, na verdade, a palavra-chave mesmo, vamos dizer, é comunhão. Quer dizer, entrarmos, comungarmos com tudo isso. Entendeu? Mas para isso nós precisamos entender esse processo, que é um processo, vamos dizer assim, dentro dessa senda, um processo de luz. Conhecimento é luz, não tem a menor dúvida também que é luz. Então veja que coisa, com isso tudo vai se ampliando. Mas para isso, nós precisamos cada vez mais adquirirmos um conhecimento desse processo. E quanto mais nós elevamos a nossa consciência, esse processo se amplia, que é a coisa de como é que nós vamos chegar à consciência cósmica. Sim. Se nós observarmos bem, se a consciência que nós estamos atingindo hoje são flashzinhos de luz, a consciência cósmica é uma verdadeira explosão de luz. Ou um Big Bang, como dizem, de luz.
É uma verdadeira explosão de luz. Nesse sentido, o homem se recria mesmo, né, Frade? Exato, o homem se recria. Ele nasce de novo. Ele nasce de novo. Então é aquela coisa do velho homem que deixa de existir e passa a surgir um novo homem. Entendeu? Então veja que muita coisa, muitas citações, muitas dúvidas que nós temos, mesmo que sejam às vezes até de cunho religioso, elas começam a ser esclarecidos. E veja que a palavra esclarecer também tem luz. Claro. Quer dizer, clarear, tornar mais luminoso. Então a gente vai vendo que cada vez mais nós estamos nos aproximando disso. A própria ciência, hein? A própria ciência. Até falando em ciência, Frater, vou aproveitar o gancho. As pesquisas pioneiras da física quântica, né? Elas foram demonstrando, né, aquela dualidade partícula-onda, quer dizer, já não podia mais se falar em matéria sólida porque não havia matéria sólida, né? Não há matéria sólida, o que há é energia. O que fez o nosso querido filósofo brasileiro e padre católico Humberto Holden falar, puxa, que interessante, o materialismo morreu por falta de matéria, porque se não há matéria não tem como sustentar uma teoria materialista. Ou então podemos até dizer, morreu por excesso de luz. Né? É verdade. Não é? Sem dúvida. Morreu por excesso de luz. Quer dizer, na verdade não morreu, passou a ter mais vida. Essa que é a verdade. Quer dizer, com tudo isso, nós vamos vendo o quê? Que tudo passou a ter mais vida. Só que a coisa mais interessante, nesse processo de vida que nós estamos falando, existe um componente que é muito importante, que é o amor. Está entendendo? Para a gente entender tudo isso, você tem que desenvolver um sentimento de amorosidade, de amor, não escapa. Então aí nós sempre nos lembramos daquela colocação da Ordem Rosa Cruz: luz, vida, amor. Não é? Essas três luzes, essas três luminárias. E às vezes a gente não, se esquece de ver isso. Não é? Mas nós precisamos cada vez mais nos entendermos e nos vermos como uma semente. Agora, essa semente do quê? Aí que entra, né? A gente começa a ver energia, vibração, luz. Então a gente vê que tem muito mais do que nós pensamos. Claro. Muito mais. E com um poder, como disse o Roden, nós somos então co-criadores, ou como ele dizia, co-criadores, não é nem criador, criadores, porque para ele o criar é de ordem divina, é superior ao criar. Sim, sem dúvida. Não é? Então, veja, mas isso para nós entendermos, nós vamos entendendo através do quê? Da senda interior, por incrível que pareça. E a questão do propósito, onde que entra, Frater? A questão do propósito é a questão do direcionamento. Porque o senhor até me falava daquela história de um fazendeiro na região dos Campos Gerais, que tinha um propósito de... Sim, tem uma história muito bonita em Ponta Grossa, ou próximo de Ponta Grossa, né? Não me lembro agora o nome, mas não é mais importante, é a obra que ele já vem realizando há anos, que a propósito dele era não passar um dia sem que ele plantasse uma árvore. Se ele pudesse plantar 2, 3, plantaria, mas ao menos uma ele tinha que deixar plantado. E isso durante anos e anos da sua vida ele fez. Então veja, o propósito precisa ter direcionamento. Precisa ter força, precisa ter vigor, precisa ter coragem, porque segundo ele podia chover, podia cair raio, isso, aquilo, ele fazia. Ele ia fazer aquilo. E tinha dia que ele tinha que caminhar, às vezes, distâncias maiores, etc. Então. Mas ele fazia. Então, o propósito tem muito a ver com realização. Não é? Daí o oriental coloca aquela coisa do ideal. Nós sempre precisamos ter diante de nós o nosso ideal. É quase como se aquilo fosse reforçar o nosso dia a dia, funcionasse como um reforço. Quer dizer, se o meu ideal, por exemplo, é Jesus, é muito importante que todos os dias eu tenha a imagem de Jesus à minha frente. Ou ao menos o seu nome. Para não o quê? Não esquecê-lo. Mantê-lo dentro de mim. Não é? Então, isso é um propósito. Então, isso, na medida do possível, nós temos que o quê? Exercer, cada vez mais. Então, aquela história, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, ou não? Será que nós temos mais dúvida disso? Não. Então, nós temos que entender isso, senão meu propósito fica o quê? O meu propósito pode ser simplesmente comprar o terreno da esquina que eu namoro há tantos anos. E o oriental que medita na frente da estátua do Buda é a mesma coisa, Frater? Possivelmente.
Não é? Por isso é delicado aquelas críticas que a gente quer fazer, está entendendo? Sobre o procedimento de A ou de B, sem conhecermos o seu ideal, o seu propósito. Antes de qualquer crítica, nós precisamos conhecer o propósito daquela criatura. Ele pode estar ali num ato de reverência e pode estar ali iluminado. Pode estar ali com muito mais luz do que nós que estamos querendo fazer uma crítica. É verdade. Possivelmente nós poderemos até ter algum aprendizado se sentarmos ao lado dele. Ou até, quem sabe, atrás dele. Não é? Mas o que a gente faz? Faz aquela crítica, às vezes, com descabida, total desconhecimento. Então, daí é a senda interior que vai nos acrescentando isto. É ela que vai nos... Está entendendo? Porque a cada conhecimento, a cada luz que se faz na nossa vida, essa riqueza interior, ela não se perde. Ela não se perde. É diferente de outras riquezas. Você pode guardar cofres e mais cofres, mas na hora, quem sabe, você não tem a força para carregá-los. Agora, interior, aonde você for... Está com você. Está com você. Aonde você for. E a coisa mais interessante, ela é reconhecida aonde você for. É universal, né? É universal, é útil. Entendeu? Então, é claro que tudo isso precisa todo um trabalho. Daí a ordem sempre nos coloca, cuidado, isso não se aprende no final de semana, isso não se aprende com meias palavras, isso não se aprende porque alguém falou e que você vai fazer, você precisa experimentar, você precisa ver o que é isso, precisa levar isso para dentro de você mesmo. Claro. Aí entra a senda interior. E o que a gente vai vendo, que os mestres sérios, seja de qualquer país, de qualquer região, eles sempre disseram isso. Eles sempre afirmam isso. Claro. É aí dentro de você que você vai se encontrar. Não é? Alguns até rejeitam, né? Não, vá, siga o seu caminho, vá. O muito que eu posso fazer para você, eu já fiz, que foi justamente mandar você seguir o seu caminho. Não é assim? É verdade. Então veja que coisa mais linda dessas questões todas. E a gente vai vendo que hoje, cada vez mais, tudo isso está nos ajudando. Veja que coisa, como nós vimos conversando quando vimos para cá. Às vezes nós nos ligamos na questão da virtude só às palavras, né? Então, por exemplo, uma virtude, bondade. Então, mas bondade, o que é bondade? Para nós vermos a bondade, nós precisamos ver alguém que já tenha feito essa bondade. Aí é aquela coisa do Buda, né? Você se senta na frente do Buda, por quê? Porque você reconhece neles N virtudes. Então, nele, através dele, você entra em contato com essa energia, com essa vibração. A mesma coisa Jesus. A mesma coisa um São Francisco de Assis. Como é que você vai colocar em dúvida um São Francisco de Assis? Porque se você sentar na frente dele, na imagem dele, vamos assim dizer, ou um quadro, ou o que seja, ou apenas a lembrança dele, ele significa N virtudes. Então, naquele momento, você não está em contato só com a palavra, você está em contato com alguém que realizou a virtude. Você está em contato com a energia, você está em contato com a vibração, você está em contato com a luz. Veja que coisa, como é diferente. Então, daí a importância, vamos chamar assim, do ideal, da meta, do propósito, e você buscar isso aonde isso foi realizado. Não é? Claro. Não é comum você dizer, quando você fala de um presidente da República, você lembra de quem? De um Lincoln, não é assim? Claro. Não é isso? É um modelo, né? É um modelo. Sem dúvida. Entendeu? Então é justamente isso, porque vai de encontro com a realização, aquilo que foi realizado. Não é apenas uma coisa, vamos chamar assim, uma citação, está entendendo? Um chamamento apenas, não, há uma realização. Que é o caso do Gandhi também, né? Que deu um exemplo do Gandhi, meu Deus, né? do Gandhi, não é? Aquilo que o oriental coloca, aquela coisa do irreal para o real, né? Quer dizer, o Gandhi, você vê exemplos dele de expressão do real, né? Quer dizer, vivências realmente. E nós encontramos isso em N momentos. Então veja que agora esse processo todo, ele vai sendo feito através do quê? Da senda interior. Se você ficar só no exterior,
você pode ficar até entrar num mundo estereotipado, vamos assim dizer. Verdade. Que há pessoas que, inclusive, embora a ritualística seja muito importante, há pessoas que se tornam escravas da ritualística, né? Do formalismo exterior, e se esquecem de que tudo aquilo é apenas um símbolo para o que tem que se passar aqui dentro. Mas aí nos lembramos, viu, Frade Jamil, daquela questão da imagem do templo. O templo externo é justamente isso, para nos mostrar o caminho do interno. Agora, o que está sendo feito no exterior é apenas uma coisa, vamos chamar aqui, sem significado, vamos assim dizer, sem sentido, não está se formando nada no interior. Claro. Então, o ritual é justamente para você sentir, para você receber a luz e introjetar, e encontrá-la lá dentro. Está entendendo? Que se não houver isto, que é a realização, vamos assim dizer, é o real, nada acontece. Então você começa a entrar num faz de conta. Está entendendo? Ou como dizem alguns, o cego guiando o cego. Está entendendo? Se bem que tem alguns ceguinhos hoje em dia que são bem espertos. Bem espertinhos, não é? Mas nós temos que fazer um trabalho justamente interior. Não dá mais para a gente dizer não é assim. Ou ficarmos procurando fórmulas por aí afora. Não é? Não tem a menor dúvida. Então a gente precisa estar atento a isso. Quando você vai fazer uma oração, é importante o quê? Que ela seja feita lá dentro, no íntimo de você. Porque se for apenas uma coisa exterior, não está tendo, vamos dizer, a luminosidade, a luz suficiente. Não reverbera, né? Não reverbera. Não reverbera. Entendeu? Então, cada vez mais. Então, são palavras que parece que não têm nenhum sentido, mas à medida que a gente vai trabalhando elas, não é? A gente vai se aprofundando, vai entendendo um pouco mais algumas afirmações que não são nossas, são milenares. Aquela já falamos em alguns programas aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Nossa, é uma afirmação forte, né? Sem dúvida. E ainda mais por quem foi feita. Tanto é que ela está reverberando hoje, até hoje. Sim. 2000 e poucos anos e ela está aí, não é? Forte, com uma vibração, com uma energia fortíssima. Sem dúvida. Se nós falarmos isso assim, bem dentro de nós, é impressionante a força que isso tem. Está entendendo? Então, que é uma questão de se trabalhar isso. De se trabalhar. E da mesma forma, quando Cristo fala, né, na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele de repente se refere à consciência crística, que todos temos acesso. Tem. Né? Ele está dando o exemplo dele. Sim, mas veja como é difícil, às vezes, você entender isso, né? Essa consciência crística, não é? Essa consciência crística que vai e pode acontecer em cada um de nós, está em cada um de nós. Quem sabe aí tem alguma sementinha aí, Sim. Tem alguma coisa a ver com essa semente, não é? Tem alguma coisa a ver com essa semente poderosíssima que está em cada um de nós. E que cada um pode praticamente chegar lá, não é? A cristificação, como alguns dizem, certo? Então, mas às vezes é delicado você falar nisso. Hoje, felizmente, a gente já pode falar nisso, claro, em um programa de televisão, não é? Porque felizmente se vê que a consciência está cada vez mais iluminada, seja nessa direção ou noutra, a gente percebe hoje que há realmente muito mais luz. Sem dúvida. Tá? E, Frater Elias, a grande tecnologia, né, para percorrer essa jornada interior e atingir essa semente de luz e expandi-la é a meditação, né? Como disse o Frater. Mas isso é a grande tecnologia, a grande técnica, o grande meio. E falando em meditação, Frater, agora no final do programa, vamos lembrar a todos os nossos amigos ali de casa, né, que estão nos assistindo possivelmente em casa, no escritório, quem sabe às vezes até no carro, porque hoje o carro também tem televisão, né? Não importa, que a Ordem Rosa Cruz, através das suas várias unidades, né, espalhadas pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, oferece uma experiência de meditação de uma forma livre, graciosa, que são as meditações abertas, né, à população em geral. Então você pode buscar uma unidade da Ordem Rosa Cruz, que nós chamamos de lojas, capítulos ou Pronaoi, perto da sua cidade, e procurar saber em que horário que essas experiências abertas de meditação são oferecidas. Elas são oferecidas com o único propósito de fazer você experienciar um pouquinho
dessa realidade maior, dessa realidade superior e divina, sem qualquer outro objetivo, sem qualquer objetivo proselitista ou escuso, enfim, é apenas repartir um pouco do que a Ordem tem a oferecer com as pessoas. E aqui em Curitiba, para você que é de Curitiba, nós oferecemos essa experiência na loja Curitiba, todo sábado às 16 horas, ali no Bacaxeri. Você pode se informar através da nossa página no www.amorque.org.br. É isso, Frota. Que bom, né, Frota Jamil? Mas hoje nós só temos, uma vez mais, né, que agradecermos aí a atenção de todos, o carinho, né, por estarem nos acompanhando e também estarem, vamos dizer assim, irradiando a sua luz, né, porque todos nós podemos fazer isso. Isso que nós temos que acreditar nisso, confiar nisso, todos nós, aonde estivermos, é uma capacidade de todos nós, como seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Perfeito. Até o nosso próximo encontro. Até lá.